Sou Carlos Barroso com o debate de Cena Política. Reforma da Previdência proposta por Michel Temer. Um indicativo. No governo interino, o Ministério do Setor foi desmembrado e perdeu a histórica denominação social. Agora é só Ministério da Previdência. O poder temerista diz que a reforma é necessária, porque o rombo é de mais de 146 bilhões de reais. Propõe, entre outras medidas polêmicas, fixar a idade mínima de aposentadoria em 65 anos, tanto para homem quanto para mulher. Mas a proposta entrou em rota de colisão até mesmo com sindicatos que apoiam o atual governo. Para debater a reforma da Previdência, Cena Política convidou Fernando Calazans, advogado, professor de Direito Previdenciário, de cursos de pós-graduação, IPREV, PUC Paraná e Faculdade de Direito, Universidade Agostinho Neto, Angola. Ex-professor das Faculdades de Direito da UFMG e PUC Minas, assessor jurídico da Secretaria de Previdência de Belo Horizonte. Iola Gurgel Andrade, economista pelo UFMG, é professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal. A tese de doutorado que defendeu é sobre Previdência. Em resumo, equilíbrio da Previdência Social Brasileira. Vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E o sindicalista e vereador Gilson Reis, do PCdoB, professor e sindicalista. Gilson Reis é pós-graduado em Economia e Direito do Trabalho. É diretor nacional da CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil. Muito prazer em recebê-los aqui nesse debate sobre esse tema importante que está na ordem do dia. Mas antes de começar o debate, eu queria falar um pouco sobre Hélio Garcia, que morreu e teve o corpo enterrado hoje. Durante 35 anos que eu faço jornalismo, na maioria dos casos jornalismo político, na Rede Bandeirantes, jornais Hoje em Dia, Diário da Tarde e Estado de Minas, e agora aqui na BH News TV, eu acompanhei esse percurso do Hélio Garcia, boa parte desse percurso, como político. E posso dar o meu testemunho, que independentemente de questões sociais e ideológicas, que naturalmente têm importância, Hélio Garcia foi um político distinto, teve uma distinção dos demais. Tinha frases lapidares, dava ao jornalista a notícia. Quando a gente o procurava, não tinha aquela delonga de político. Ele dava a notícia, embora falasse pouco. Foi, naturalmente, um mestre, o último cacique da política mineira. Vamos começar o debate com a economista Iola, que tem essa tese sobre a Previdência Social, que era social, né, Iola? Agora está perdendo o social. Muito bem, a gente tem vários lados aí dessa polêmica. Um dos lados do rombo de mais de 146 bilhões de reais. E a necessidade de fazer alguma coisa para mudar a Previdência, porque no futuro o dinheiro não vai dar para pagar todas as aposentadorias. Mas esse caminho que está sendo trilhado pelo governo Temer, no seu entender, é o caminho correto? Obrigada. Na verdade, esse rombo a gente precisa, talvez ao longo do programa, conversar um pouco mais sobre ele. Ele teve um aumento nos últimos dias pelo novo governo. Exatamente, um aumento e também 10 bilhões a mais. Ele soma déficits do regime geral de previdência, que cobre os trabalhadores do setor privado, e do regime próprio de previdência e servidores públicos. Depois acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, porque são dois regimes diferentes e que têm desempenhos e motivos, né, razões para uma análise da dificuldade de terem equilíbrio de pontos de vista distintos. O regime próprio de previdência dos servidores públicos tem um tipo de arrecadação, né, arrecadação de 11% sobre a remuneração bruta de todo servidor,
E o regime de previdência privada é um escalonamento, né, de taxação sobre a folha de salário, sobre os salários e sobre a folha, para empregados e empregadores, de 7% a 11%. E a história dos dois é também um pouco diferente. A gente precisava tratar de uma maneira distinta e não somar tudo e dizer que tem um rombo na Previdência Nacional, né? No seu entender, está se usando esse rombo, esse suposto rombo para fazer uma mudança que as pessoas possam não querer? Esse discurso, essa narrativa de rombo, ela é antiga na história da Previdência Social. A história da Previdência inicia-se em 1923, nesse país, com a construção das caixas de aposentadorias e pensões. Depois passamos para os institutos de aposentadorias e pensões, na época dos governos de Getúlio, até chegar ao INPS em 66, já no período do governo militar. E o INPS cria, né, essa tradição da previdência social no Brasil, porque daí todo trabalhador que tinha carteira assinada, independente da ocupação ou de categoria, passou a pertencer ao INPS e ter direito aos benefícios, né, que a Previdência foi criando e ampliando ao longo da história. A primeira fala de rombo da Previdência, ela vem exatamente no período dos anos 80, no início dos anos 80, quando a economia entra na maior crise, né, que a história do Brasil já viveu, né, de perda de postos de trabalho, de desemprego, e isso vai bater diretamente na arrecadação da Previdência naquela época. E a gente ouve nos anos 81, 82, a primeira vez falar em grande rombo da Previdência. E a partir daí inicia-se a história de reformas da Previdência, e sempre que alguém vai reformar, primeiro se levanta que há um grande rombo. Queria ouvir Fernando e o Gilson, começando aí por você. Fernando, a gente tem um governo interino, vai fazer um mês na próxima semana, que enfrenta inúmeras dificuldades. Já caíram 2 ministros, outros podem estar até caindo. Agora à tarde, o presidente interino disse que não vai demitir o ministro do turismo, né, do ministro do turismo, que estaria para cair por causa da Lava Jato, e também a pessoa indicada para a Advocacia Geral do Brasil, que também estaria, por causa de declarações sobre a Lava Jato, podendo cair. Mas a gente tem todas essas dificuldades do governo e esse início de discussão que já vai para o Parlamento, já vai para o Congresso, da reforma da Previdência. Queria saber de você, depois também do Gilson, ele entrar aí na conversa, Gilson, sobre isso. Com essas dificuldades todas, o governo vai conseguir implementar essa reforma? Boa noite, né? Eu agradeço a oportunidade aqui de estar discutindo com a professora Iola, o vereador Gilson Reis, pessoas que estão atentas à questão política, em especial à questão do Estado. Em relação à reforma da Previdência, que eu acho que a gente tem que refletir neste momento que a gente vive hoje no país, é que a Previdência Geral está sendo apresentada para o povo como a vilã das contas públicas. Eu acho que a gente teria que abrir esses números, teria que ter espaço para se discutir isso. A título de exemplo, na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda constitucional 4 de 2015, em que recria a desvinculação da Receita da União, estendendo até 2023 e mais, passando de 20% para 30%. Ou seja, caso esta proposta seja aprovada no Senado e se transforme num texto constitucional, eu me questiono, o governo, ao mesmo tempo que defende e argumenta um desequilíbrio nas contas da Previdência Geral, ele apresenta satisfação em ver aprovada uma PEC na Câmara dos Deputados, em que dá liberdade para o presidente da República em pegar 30% da receita de contribuições sociais para a Seguridade Social e utilizá-la livremente. Então, acho que é um grande paradoxo. O governo argumentar crise, déficit na Previdência e, ao mesmo tempo, há uma proposta em que se pretende aumentar a margem
de discricionariedade do chefe do Poder Executivo Federal para se utilizar de receitas de contribuições sociais, que seriam devidas para os custos do nosso grande sistema de seguridade social, ao passo que a Previdência é deficitária. Gilson, só colocar ele aqui na discussão, porque eu já estou me avisando que daqui a 3 minutos tem um intervalo. E o que você colocaria sobre esse debate que estamos começando aqui? Bom, primeiro, Barroso, agradecer pelo convite. Primeiro, o governo Temer, um governo impopular, ilegítimo, que chegou ao governo por um golpe, que ainda está em fase de discussão no Senado Federal e na sociedade. Hoje eu lia, nos últimos 28 dias, 25 dias de governo, mais de 500 atividades de protesto em todo o país em relação a esse governo. E se trata de uma reforma muito problemática, muito cheia de contradições. E a gente resgatando a história, retomando ao ano de 88, nós tivemos, conforme Ulisses Guimarães, a chamada Constituição Cidadã. Não é? Ali foi feito um pacto nacional, e fundamentalmente um pacto onde resgatava alguns direitos de cidadania, direitos sociais que foram relegados a segundo e terceiro plano ao longo da história do Brasil. Um deles foi a Seguridade Social, que junta Previdência, assistência e saúde. E esse grande movimento que acabou surgindo o SUS, estabelecendo contribuições para trabalhadores rurais que nunca tinham recebido um centavo, por exemplo, ela foi feito um pacto onde tinha uma parte da contribuição que era designada pelos trabalhadores e uma parte através de contribuições. Então eu penso que a primeira questão que nós vamos desfazer é essa tese que ela contada de forma mentirosa, várias vezes ela se transforma em verdade, que é a questão do orçamento da Seguridade Social. Nós temos dados, Barroso, sobre isso, acho que é bom a gente apresentar. A receita da Previdência em 2014 foi de 337 bilhões 536 milhões. A despesa total é de 622, ou seja, a receita é de 658, a despesa é de 622. Nós tivemos superávit em 2014 de 35 bilhões. E se nós olharmos, dados oficiais, se nós olharmos ao longo do tempo... 2015 não tem os dados. 2015 nós temos. A receita foi de 703 bilhões e a despesa de 683 bilhões. Um superávit de 20 bilhões. É como se eu falasse para você o seguinte, vamos prestar uma assistência a uma comunidade. Então vamos dividir aqui, cada um dá 100 reais e nós vamos repassar 400 reais. Beleza, ali é orçamento, tem uma despesa de 350, nós vamos passar 400. Só que na hora de fazer a conta, você retira o que eu dei, o que ele deu, o que ela deu. Então ficou só o 100 de você. Só conta aquilo que foi receita de trabalhador ou das empresas que contribuem. E tira das demais contribuições que existem, que foi tomado como decisão lá atrás para poder financiar a Seguridade Social. Então eles tiram a outras fontes de receita. E diz que a receita originária, que é descontada dos trabalhadores e dos empresários, é que conta. Então, na verdade, quando foi feita a Seguridade lá atrás, foi feito um pacto. Então, nós temos várias formas, são várias as rubricas, a contribuição sobre o lucro líquido, o CONFINS, o PIS/PASEP, né, a CPMF. Então, nós temos várias fontes de contribuição que foi determinada pela legislação brasileira para financiar a Seguridade Social, portanto, a Previdência que está incluída. Então, nós vamos desfazer essa tese de que nós temos prejuízo, ou nós temos déficit na Previdência. Ao contrário, mesmo com o aumento dos juros da dívida brasileira nos últimos anos, e mesmo com a recessão do ano de 2014 e 2015, ela continua ainda sendo superficitária no contexto brasileiro. Muito bem, eu tenho de fazer o intervalo, e antes de pedir o intervalo, eu queria dizer ainda sobre Hélio Garcia, que o programa aqui, A Cena Política, há cerca de um ano, debateu um livro biográfico sobre Hélio Garcia, que foi escrito por jornalistas e políticos que foram próximos a ele. Quem quiser ver esse programa, A Cena Política, sobre Hélio Garcia, que falou das várias particularidades do cacicão, do último cacique da política mineira, é só ir lá no YouTube, Cena Política, Hélio Garcia. Voltamos em instantes. Prossegue Cena Política debatendo
a proposta de reforma da Previdência Social do governo Temer. Fernando, a gente estava conversando, e eu até te interrompi para passar a palavra para o Gilson, e você estava dizendo das contradições dessa proposta do governo Temer. Eu queria que você alongasse, enfatizasse quais seriam essas contradições, mas a gente tem um outro lado, né? Essa colocação de que há esse rombo. Será que há, que não há, o que é? Como é que é isso? Eu acho que a gente poderia dividir a discussão em duas partes. A questão política, extremamente importante e relevante, e a questão técnica, né, de requisitos de elegibilidade para o cálculo e concessão de um benefício previdenciário. Que eu acho que a gente pode caminhar com a questão técnica um pouco mais para frente. Em relação à questão política, o que eu havia comentado é que, ao passo que o governo argumenta que há um desequilíbrio nas contas da Previdência, de um outro lado... Ameaça que no futuro as pessoas, os futuros aposentados, não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Exato. Há várias ameaças e colocações nesse sentido. Isso. Ao mesmo tempo que ele argumenta isso e apresenta para a população que há uma dificuldade financeira, de outro lado, uma proposta de emenda constitucional foi aprovada poucos dias atrás, aumentando aquela desvinculação da Receita da União, que você disse de 20% antes, né? para 30%. E parece que foi dado também, né, um aumento aí para todo o conjunto do 58 bilhões de reais. 58 bilhões, né? Que engloba judiciário, administração federal, universidade, a federal, né? Da federal, engloba também o Exército, né? Sim. Agora, uma coisa importante nessa desvinculação que o Fernando falava é que, na verdade, na Constituição, essas fontes, né, contribuições sociais, que é sobre o salário, a COFINS e a contribuição sobre o lucro, elas estão na Constituição gravadas como contribuições para constituir o orçamento da Seguridade Social. Portanto, elas só podem ser gastas, né, em previdência, saúde e assistência. Por isso, o governo, em 94, criou o Fundo Social de Emergência, que depois virou desvinculação de recursos da União, para retirar 20%, agora, como o Fernando nos informou, 30%, passa de 20% para 30%, retira do orçamento da Seguridade, dos 700 bilhões que a Seguridade arrecadou. No ano passado, então 30% disso iria para o Tesouro, para o governo utilizar em qualquer finalidade. Perderia... Não previdenciária. Nem previdenciária, nem para a saúde, nem para assistência social. Essa que eu acho que é o grande... Caixa único do governo? O objetivo não explícito, né, na verdade, do governo, ao falar de rombo e ao não dizer que a Seguridade Social tem receita própria suficiente para cobrir despesas com previdência, saúde e assistência, tem esse sentido, de acabar com essa vinculação que a Constituição obriga. E, portanto, nesse sentido, a gente está falando de um desmonte do que está na Constituição, dos direitos sociais que foram formados e constituídos pela sociedade brasileira naquele momento. Tanto que é verdade que agora a Previdência foi para dentro do Ministério da Fazenda, Exatamente. Receita Federal. Foi desmembrada, né? Eu penso, viu, Barroso, que isso tem debate no Brasil, é como que nós vamos dividir o bolo do orçamento nacional. Essa me parece a questão central. O setor financeiro, que hoje abocanha em torno de 40% de tudo que nós arrecadamos, cada vez mais enfia a faca no pescoço do governo brasileiro. Olha só, ou vocês garantem... Os juros, né? Ou vocês garantem de forma límpida e transparente o meu retorno dos 40%, ou então eu torno esse governo ingovernável, do ponto de vista econômico. E para poder, então, sustentar essa política financeira, que não é só no Brasil, no mundo todo nós estamos vivendo essa pressão do sistema financeiro, esse capitalismo rentista que nós vemos na atualidade, então uma pressão permanente em cima dos Estados nacionais, então há cada vez mais que diminuir a parte social do Estado, porque o orçamento não fecha. Então onde que eles vão cortar? A DRU vai cortar onde? Na educação e na saúde. A reforma da Previdência é cortar naqueles trabalhadores, é cortar na assistência social, daquele trabalhador que às vezes recebe uma cadeira de roda lá na ponta. Ou do trabalhador rural que trabalhou durante 20, 30, 40, 50 anos e vai ganhar um salário mínimo. Ou um trabalhador, eu não sei se você sabe, Barroso, mas 2/3 de todos os trabalhadores aposentados e pensionistas no Brasil ganha um salário mínimo. Então, um salário miserável. Do mínimo, né? Miserável. E eles querem agora desvincular a política do salário mínimo da política da aposentadoria. Então, é uma coisa
é muito ruim que se propõe para o país. Que é aumentar o mínimo uma tal margem e a aposentadoria do mínimo e outra, justamente, né? Menor, estabelecer Na verdade, diferentes, né? há uma referência internacional que é interessante recuperar, porque o Banco Mundial, no início da década de 90, fazia a proposta de que os países da América Latina e Central fizessem reformas previdenciárias com o seguinte estilo: um benefício mínimo social e, acima desse benefício mínimo social, as pessoas que pudessem comprar no mercado um seguro de previdência o fariam. Essa foi, por exemplo, a reforma que foi feita no Chile, né, ainda sobre o governo da ditadura do Pinochet. E eu tomo a liberdade de pensar que, na verdade, o governo provisório do Temer, ele pretende retomar essa agenda dos anos 90, que foi interrompida exatamente pelo movimento democrático no Brasil, que, junto com o fim da ditadura, trouxe a reivindicação da sociedade de maior igualdade, de condições solidárias, né, de conforto na velhice e na doença, criando a Seguridade Social no Brasil. Eu acho que há sinais de uma volta à agenda dos anos 90, no sentido de desmontar a Previdência Social, que hoje tem benefícios importantes na manutenção das famílias. A quantidade de mulheres com mais de 60 anos que têm o benefício do salário mínimo hoje, que é um salário mínimo razoável, que sustenta e que dá equilíbrio a famílias, a netas que tiveram filhos, né, sem constituição de família. Então, a Previdência se tornou, eu acho, o fundo público mais importante, né, ao lado, sem dúvida, de outras políticas de compensação e de distribuição de renda, mas a Previdência é o grande esteio da seguridade social, no sentido da segurança das famílias, das pessoas, não só carentes, né? Hoje, um benefício de aposentadoria pode chegar a R$ 5.100 por mês. Não é irrelevante um benefício desse. Eu insisto colocando esse outro lado, né? Cabe muitas vezes aqui no debate fazer um papel de advogado do diabo, colocando o outro lado. Afirma o governo que, além do rombo, países da Europa, Grécia e vários outros países tiveram de reformar a própria Previdência no sentido que eles querem reformar agora. Afirma ainda, o governo interino, que no futuro não vai dar para pagar todo mundo. Começa por você, Fernando. Na verdade, me permita, ainda nessa questão política, tecer um comentário que eu acho importantíssimo e parece-me que a sociedade como um todo não tem esse conhecimento. Uma reforma de envergadura tão grande como esta, em que se pretende modificar as regras da Previdência, a Constituição Federal do nosso país, de 1988, ela prevê lá no seu artigo 10 que toda discussão que envolver interesse previdenciário dos trabalhadores, tanto discussão quanto deliberação, é garantida a presença de representantes dos trabalhadores nesses espaços. Isso é fundamental, porque este governo, 2 anos atrás, ainda sob a responsabilidade da presidenta Dilma, editou inúmeras medidas provisórias na virada do ano de 2014 para 2015, promovendo reformas de cunho previdenciário e trabalhista por meio de utilização de medidas provisórias, sem que tivesse havido a presença dos trabalhadores num debate como este. Eu reputo por esta razão que estas modificações são flagrantemente inconstitucionais, porque não garantiram a presença dos trabalhadores neste debate. Então quer dizer que essa movimentação vem desde a presidente Dilma? Desde o final de dezembro de 2014, quando alterou as regras da pensão por morte no regime geral, inclusive na Previdência dos servidores federais. Então acho que essa questão é muito importante, a sociedade deve se mobilizar para exigir do governo uma discussão ampla antes que se promova uma reforma previdenciária de nível nacional. Parece que a sociedade está meio atordoada, não tem se manifestado. Não é? Inclusive, é importante esse ponto a gente situar. Nós somos contra aquelas 2 medidas provisórias, a 664 e a 665, né, que mexeram
de forma ilegítima, também considero ilegítima nessas duas questões que você... tendo sido da parte da presidente Dilma. Legítima, como disse, o artigo 10 define. E agora, novamente, porque o movimento sindical brasileiro, representado na negociação com a força sindical, a UGT e uma parcela da Nova Central, não representa 25% do movimento sindical brasileiro. Então nós podemos afirmar... E mesmo eles têm em rota de colisão com essa proposta. Inclusive, as bases dessas 3 centrais, que hoje sentaram com o governo para poder negociar, aliás, me parece que não tem negociação, há uma imposição, porque, de certa forma, o próprio Meirelles já definiu quais seriam as questões centrais da reforma, ilegítima. A CUT, a CTB e outras centrais sindicais e movimentos, que representam mais de 70% do movimento sindical brasileiro, não sentou à mesa com o presidente, esse presidente golpista na nossa avaliação, porque nós achamos que não tem legitimidade. Esse é um pacto para a sociedade, mesmo porque diz o seguinte, há um rombo nas contas públicas brasileiras, conforme você afirma. Só que essa reforma, ela terá implicações para daqui 20, 30 anos. O problema nosso do Brasil nesse exato momento é que nós vivemos 2 fenômenos na macroeconomia. Nós temos recessão no Brasil, o 2º ano de recessão seguida, e nós temos uma taxa de juros cada vez mais elevada. Então essas duas variáveis levam não só a Previdência, mas todo o orçamento a uma situação de dificuldade. Então nós vemos um problema conjuntural aqui no Brasil. E quando você fala da Europa, quando você pega a dívida pública brasileira em relação ao PIB, hoje tem em torno de 67%. Saiu aí de 35% para 67% nos últimos 3 anos. Na Europa, por exemplo, em Portugal, é 180%. Não é? Nos Estados Unidos, 115%. Então, existe um problema, como eu disse inicialmente, o problema das dívidas públicas em todo o mundo, onde o mercado financeiro tensiona os estados nacionais a cada vez mais fazer gestos para o setor financeiro e cada vez menos para as ações sociais. Essa é a contradição que nós vivemos na atualidade. Muito bem, eu tenho de fazer mais um intervalo. Cena Política volta daqui a pouco debatendo a reforma da Previdência Social do país. Segue Cena Política debatendo a reforma da Previdência Social, com presença do advogado e professor Fernando Calazans, da professora economista do FMG, Iola Gurgel Andrade, e do vereador Gilson Reis, que também é sindicalista da executiva da Central dos Trabalhadores do Brasil. E falando com você, Gilson, você disse que parte do sindicalismo, que hoje discute com Temer, senta à mesa com Temer, e tem uma grande parte, segundo você, 70%, não quer discutir com o governo interino. Mas lá no parlamento, o governo tem uma grande maioria hoje, o centrão que apoia o governo Temer. E como é que vai ficar isso? Que de uma certa forma, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Nessa situação. Se votar lá, fica valendo. Eu avalio que nós temos o Congresso mais liberal e conservador da recente história da política brasileira. A expressão disso foi aquele 17 de abril, na leitura do impeachment, onde cada um votava pela sua pai, pela sua mãe, pelo seu filho, né? Aquela coisa completamente Deus fora e o diabo na terra do sol. De propósito. E há uma avaliação que nós fazemos que essas propostas têm um campo fértil de aprovação naquele Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. O que nós precisamos fazer é abrir debates, como estamos fazendo aqui hoje, mobilizar os trabalhadores e o povo brasileiro para que nós possamos colocar esse debate na ordem do dia. Não é possível que a gente fique 24 horas escutando o rombo da Previdência, mas quando nós vamos ver a leitura das questões que compõem esse conjunto de financiamentos, estão previstos na Constituição e eles são capazes de dar as condições objetivas para superar. Eu tenho visto, analisado, que setores dos aposentados, setores previdenciários, mesmo funcionários do Ministério, não estão se mobilizando. Vocês têm visto isso? Eu não tenho visto. Mas existe ainda um processo de mobilização da sociedade. Eu acho que nós estamos meio que atônitos ainda por tudo que aconteceu.
Então, acho que a sociedade... Nós temos o dia 10 próximo agora, que há uma movimentação nacional. Eu acho que nós vamos ter, o Brasil vai assistir uma manifestação importante, né, no próximo dia 10, em todos os estados, em todas as cidades brasileiras. Mas não é nada específico da Previdência, né? Não, exatamente, a luta pelos direitos sociais. Aliás, o grande chamado é nenhum direito a menos. Sim. Nenhum direito, então não engloba naturalmente a Previdência, né? Com certeza, a Previdência, a saúde e a assistência que estão nesse momento sendo ameaçados. Hein? Quinta-feira, né? Dia 10 é quinta-feira. Gilson, sexta-feira, dia 10. Sexta-feira. Inclusive, Gilson, que assim, as reformas que estão sendo assinadas para a Previdência, elas podem deixar, assim, efeitos imediatos. Eu chamaria atenção para o fato da Previdência, como você disse, perder a denominação de social e ir para a Fazenda, né, com um sentido muito explícito de fortalecer a ideia de seguro social e não de previdência social. Aliás, de seguro e não social. Na verdade, até completando a ideia de que não foi feita na década de 90, que foi transformar a Previdência Social num benefício básico para quem não pode contribuir. Então, um benefício social, como foi feito no Chile e em outros países da América Central, e abrir a carteira de seguros privados. E, nesse sentido, acho que faz muito sentido que a Previdência vá para o Ministério da Fazenda sob o mando de um ministro que é, evidentemente, todo mundo sabe, um grande aliado, um grande representante do capital financeiro no Brasil. Então, há muito interesse dos bancos que nunca conseguiram ampliar a previdência privada como era de início esperado, porque a sociedade brasileira tem uma forte memória da previdência social no Brasil desde os anos 20, né, os trabalhadores é que construíram essa previdência. A maior parte da receita da Previdência vem da contribuição dos trabalhadores. Né? E, por isso, esse desmonte vai ser uma grande derrota, né, para a conquista que os trabalhadores fizeram nessa sociedade. Muito bem. Fernando, eu queria ouvi-los, né, vou começar pelo Fernando, sobre essas propostas de mudanças. Essa fixação da idade mínima, 65 anos, tanto para homem quanto para mulher, mas existem também outras medidas. Você falar sobre isso. Exato. Acho que a gente conseguiu delimitar a necessidade de uma atenção política quanto ao interesse e intenção do governo em promover uma reforma previdenciária. Isso é fato. Mas, de outro lado, eu acho que a questão técnica da Previdência não pode ser desconsiderada. E eu acho que daí, acho que é o maior desafio de debate na sociedade brasileira. Porque a Previdência Social, quando é discutida, vem sempre com uma carga emocional muito grande. Eu acho que a gente tem que analisar a Previdência tal como ela técnico, né? Exato. Específico. Exato. E a Previdência Social, tecnicamente falando, é uma política pública, no nosso país, pública, de caráter contributivo e que ampara as pessoas em caso de falta de capacidade de trabalho, no caso do segurado, e de dependência para os parentes daquele segurado. Ou seja, a Previdência Social, ela deve comparecer, né, para garantir, para amparar aquelas famílias quando o segurado perde a capacidade de trabalho. Exemplo disso, idade avançada, invalidez parcial ou total, o salário maternidade, o auxílio reclusão. Essas doenças do trabalho, né? Exato. Aposentadoria compulsória por idade avançada, ou seja, a Previdência Social não foi feita para garantir benefícios de caráter contributivo para aqueles cidadãos que estão em plena capacidade de trabalho. E eu comento muito, discuto muito em sala de aula, em congresso, que a gente tem a oportunidade de debater com as pessoas, é aquele exemplo no passado, aquela professora que começava a trabalhar aos 16 anos de idade e aos 25 anos de contribuição tinha acesso ao benefício de aposentadoria. Esta mulher, com 25 anos de contribuição, aos 41 anos de idade, ela tem acesso a um benefício de aposentadoria. Se considerarmos hoje 18 anos, com 25, são 43. A meu ver, tecnicamente, sob o ponto de vista teórico da Previdência, a gente também não pode desconsiderar este aspecto,
Esta mulher, aos 43 anos de idade, ela está na melhor fase da vida funcional dela. Ela não é tão inexperiente nem idosa. Ela está na melhor fase da vida profissional dela e, neste momento, a população brasileira hoje admite que uma pessoa dessa passe a gozar um benefício previdenciário e assim vá até o seu último dia de vida. E se tiver um filho inválido ou um marido inválido, esse benefício ainda persistirá por mais alguns anos. O Gilson é da área do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. Eu gostaria também de dizer do ponto de vista demográfico. Eu só acrescentaria, complementando, né? E também com esses 35 anos para a mulher, todo mundo deve entrar nessa linha, saindo inclusive os professores. Você concorda com ele? Acha justo isso? Olha, a Previdência é uma contribuição solidária. Depois você fala. E ela é geracional. Então, quem trabalha hoje está contribuindo com quem está aposentado, quem trabalha hoje com quem já está aposentado, e assim sucessivamente, né? Agora, duas questões que a gente citar aqui. Primeiro, você tem um filho de um trabalhador, um operário, começa a trabalhar com 14 anos de idade, 15 anos de idade, 16 anos de idade. Ele vai aposentar com 70 anos de idade de trabalho, 75 anos, porque há uma previsão dessa. Ele vai trabalhar 60 anos, ininterruptos. Um filho de classe média, ele vai para a faculdade, faz o mestrado, doutorado, né? Se especializa, aos 30, 35 anos vai para o mercado de trabalho. No caso do 14, 15, ele vai trabalhar 50, né? 50 anos. Então esse outro... O outro entra bem mais tarde. Entra aos 30, 35 anos. Olha, então aí uma distorção completa. Porque como é que você pega um trabalhador que trabalha 8, 10, 15 horas por dia, hora extra, assalariado, condições precárias de trabalho, insalubridade, todas as condições, ele vai trabalhar 50 anos para aposentar, enquanto que o filho da classe média, que vai trabalhar 20, 30 anos, vai ter o mesmo direito e vai receber muito mais. Então, uma distorção completa. Então, quando nós estamos falando de tempo de contribuição, sei lá, 50 anos de contribuição, 60 anos de contribuição, que é o que se pretende agora. Idade. Não, porque na verdade, porque você tem que ter tempo de contribuição. Porque nós passamos recentemente por uma reforma previdenciária. O tal do fator 85-95. E que até 2027 chega a 95-105. Que eu avalio como sendo uma fórmula descoberta no Brasil e em várias partes do mundo que ajuda a somar o tempo de contribuição com o tempo de idade. Uhum. Essa me parece uma solução que foi também aprovada agora no governo da presidente Dilma, que resolveu uma parte do aspecto, porque nós tínhamos o problema do fator previdenciário, que foi da reforma do Fernando Henrique Cardoso, que quando o trabalhador chegava um tempo de aposentadoria, se não tinha os 35 anos de contribuição, ele pedia até 50%. Só para concluir, Barroso, no caso da educação, uma coisa é um professor de ensino superior que vai para lá, para a escola, lidar com adultos, criar debates e construção de saberes, de ciência, etc. Outra coisa é você pegar uma professora para poder lidar com um aluno de 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, numa sala de 20, 30, 40 alunos, durante 50 anos. Na sociedade brasileira. Ora, isso aqui é impossível a gente pensar isso. Fica difícil. E é o que está se propondo. Inclusive, a proposta apresentada pelo Temer é que professores do ensino fundamental sejam também trabalhadores de 40, 50 anos, que seria... Imagina uma senhora de 65 anos dando aula para criança de 3, 4 anos numa... Deve ficar difícil. Eu queria ouvir a exatamente, eu ia levantar aquela hora isso, eu cortei você. Você falou na escola como algo bastante abstrato, né? E se a gente pensar uma turma de 30, 40 alunos em condições, em regiões e vivendo problemas sociais e familiares tão conhecidos que nas a gente periferias vê, das cidades, imagina, né? como Imagina o que é trabalho de uma professora, e eu te diria mais, ganhando o quê? O que é o salário base de um professor hoje do ensino fundamental? Então, é um desgaste muito grande que as professoras e professores têm vivido, e eu acho que nós não podemos reduzir a uma equação demográfica, uma equação etária, até porque nessa equação a gente precisa pensar o numerador e o denominador. E o que ocorre no Brasil? Nós vivemos uma chamada transição demográfica. O que está acontecendo? Está nascendo menos crianças e os mais velhos estão morrendo mais tarde, tá certo? Então, por isso nós estamos tendo o que se chama de fenômeno do envelhecimento. Só que o Brasil vive uma situação muito especial, que poucos países viveram. Por exemplo, a Espanha também vive isso, que é o quê?
nós tivemos altos crescimentos no passado. Demográficos. Então, né, uma mulher tinha, em média, mais de 6 filhos vivos no Brasil, né, durante a década de 70. Então, isso gerou gerações grandes que vão levar, mais ou menos, até 2050, para mudar a proporção de dependentes, que seriam crianças até 14 anos, e idosos acima de 65 anos, que seriam as populações dependentes. Então, se você puser isso no denominador, crianças e idosos, nós ainda temos um numerador tão largo, 34 tão ampliado, anos ainda de que 60% dessa população tem entre 15 e 64 anos, portanto, idade de trabalhar, e se tiver ocupação, vai estar gerando arrecadação para um fundo público, para uma previdência social solidária. Muito bem, eu tenho de fazer mais um intervalo. Cena Política volta em instante, debatendo a reforma da Previdência do governo interino Temer. Prossegue Cena Política neste último bloco, debatendo a reforma da Previdência do governo interino Temer. Olha, eu queria aproveitar esses últimos minutos, esse último bloco, para colocar essas questões. A idade mínima, o piso da Previdência e outras distorções que possa estar acontecendo nessa proposta de reforma. Quem que começou? Deixa eu colocar uma distorção, acho que importante. O CESIT da Unicamp, que é a Faculdade de Economia, fez um levantamento recente agora dizendo o seguinte: se no Brasil os trabalhadores que trabalham sem carteira assinada poderiam contribuir com a Previdência em torno de 48 bilhões, aqueles que sofrem acidente de trabalho, que o INSS poderia recorrer das empresas, poder pagar parte desse acidente, teria em torno de mais de 6, 7 bilhões, e aqueles trabalhadores que aposentam por doenças profissionais, que não são fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e da Previdência, poderia dar mais em torno de 30 a 40 bilhões. Nós estamos falando aqui em torno de 80 a 90 bilhões que vão para o ralo, sonegados, vão pelo ralo, todos os anos, só nessas 3 rubricas. Então, há um conjunto de ações a serem realizadas pelo Estado brasileiro, por exemplo, pelo Ministério do Trabalho. A área de fiscalização do trabalho no Ministério do Trabalho foi completamente destruída, inclusive no governo Lula e no governo Dilma. Então, se nós tivermos uma capacidade de fiscalizar o capital e criar condições de cobrar aquilo que deve à Previdência, não estaríamos com certeza discutindo aqui déficit da Previdência, nem mesmo se não contarmos com as outras contribuições. Então há um debate a ser realizado no sentido do Estado brasileiro garantir que os tributos sejam pagos, né, e que a Previdência seja contemplada com esse recurso para poder responder aos desafios colocados. Muito bem, Fernando, e sobre esse piso... Não, tudo bem, velho. Agora eu não te corto mais. Também na arrecadação, né, por exemplo, a arrecadação do produtor rural, ela nunca ocorreu no Brasil. Então, a aposentadoria, que é um direito que o trabalhador rural tem, ela é hoje subsidiada, coberta pela arrecadação do trabalhador urbano, pela folha de arrecadação urbana. Né? Para se ter uma ideia, no mês de dezembro de 2015, a arrecadação rural, do imposto rural, né, recairia sobre o proprietário rural, sobre a indústria rural, arrecadou 500 milhões contra uma folha de benefícios da aposentadoria rural de 9 bilhões. Então, isso somado no ano, em boa parte, representa o rombo, né, da Previdência, do regime geral de Previdência. É muito incipiente. A outra coisa que eu queria levantar, que é importante, que no regime de Previdência do servidor público, que é apontado como o mais arrombador, né, o maior rombo é do regime de servidor público, há uma estranha conta que é feita, porque só se conta na arrecadação a contribuição do funcionário público e não se conta a contrapartida que o Estado deveria apresentar, tal como no regime geral se faz. Quer dizer, o empregado paga e o empregador também, em igual medida, tá certo? Na aposentadoria do servidor público só se conta a arrecadação do funcionário, e é uma arrecadação alta. Nós pagamos, todo funcionário público recolhe 11% sobre a sua remuneração bruta, não é remuneração líquida. Isso equivale, muitas vezes,
ao que seria o pagamento de uma previdência privada de primeira linha, né? Sem dúvida. Fernando, você falava aqui no intervalo sobre essas outras distorções do piso e da idade mínima. O que você colocaria sobre essas questões? Quando eu me manifestei sobre a aposentadoria do professor, eu não tive a oportunidade de concluir o raciocínio. Sim. Eu acho importante a gente Eu passei para ele lá, né? retornar para o nosso ouvinte entender a nossa preocupação com a temática. A gente acompanha isso de perto. Considerado o conceito técnico de previdência, né, que a falta de capacidade de trabalho, e diante desta realidade, né, que ambos colocaram aqui, que o professor realmente tem uma vida desgastante, mas precisamos analisar a questão de outras formas. Por exemplo, o governo pretende emplacar a idade mínima. Como tentar emplacar a idade mínima de 65 anos para um professor que trabalha com crianças? Mas essa tem sido a posição do governo. Exato, exato. Falado isso. O que eu quero discutir aqui é o seguinte: pois bem, se o governo quer emplacar, tem um autor que discuta muito bem essa questão, que ele fala do tal da invalidez conjuntural. O servidor público, que hoje tem a regra da idade conjugada com o tempo, ele não precisa buscar a demanda bate à sua porta. Na iniciativa privada é diferente. O trabalhador tem que buscar o serviço. E a maioria dos trabalhadores do Brasil, aqueles que não têm o intelecto e utilizam da sua força braçal para obter a sua renda, essas pessoas de 50 anos de idade já não têm mais posto de trabalho. Se ela não tem renda para sobreviver, ela não vai ter renda para recolher para a Previdência. Então, conjugando a questão do conceito da Previdência e a opção por criação de uma idade mínima, nós não podemos desconsiderar o que a maioria dos países do mundo já fez, que é a criação da taxa de reposição. Para o trabalhador que optar por uma aposentadoria mais precoce, ele terá uma taxa de reposição maior sendo aplicada a seu benefício. Não será mais 100%, será 80% da média, 70% da média. E nós não podemos esquecer que essas regras de elegibilidade, de criação de idade mínima, foram criadas na maioria dos países do mundo. O atual secretário de Previdência, Dr. Marcelo Abirrame Caetano, com o qual eu já tive a oportunidade de publicar artigos com ele, junto ao IPEA, ele desenvolveu estudos analisando a Previdência em vários países do mundo, e não se limitam a países da Europa, em que foram criadas idade mínima para esses países, mesmo aqueles latino-americanos. Então, acho que a gente deve refletir sobre essa questão. Mas existe uma orientação. Que essa reforma ela possa existir, inclusive pensando, vamos dizer, a estratos diferenciados de idade. Agora, o que me incomoda é que quando vai se discutir a Previdência pública, o que vem em primeiro lugar é a questão da idade e não os aspectos, por exemplo, que o Gilson levantou. Por que não fazer uma reforma na arrecadação previdenciária? Com tantos vazamentos, né, à custa de 290 bilhões, em média, são perdidos de renúncia e evasão fiscal nesse país. Só para você ter uma noção, porque nós vamos discutir a Previdência na receita. Na receita. Exatamente. E não no gasto. Nós estamos fazendo diferente. Estamos discutindo o gasto para poder colocar a receita, inclusive, a serviço de outros interesses. Só para você ter uma ideia, Barroso, de 2008 de 2010 a 2015, a desoneração da folha de pagamento no Brasil, feita pelo Lula e pela Dilma, foram de 958 bilhões de reais, que não foram para a Previdência. Então, quem que pegou esse dinheiro? Os empresários, através da desoneração. Então, o Estado desonera as empresas a pagar o dinheiro para a Previdência e depois, quando nós entramos em crise de recessão e de juros altos, aí os trabalhadores que pagam a conta. Exatamente. Então, é um problema conjuntural. Então, eu considero que há questões técnicas, mas a discussão aqui ela é política. Ela tem que ser política. Porque o trabalhador operário da construção civil não é a mesma coisa de um trabalhador que formou no seu doutorado e mestrado e em condições completamente diferentes. A sociedade é diferente. E quando nós fizemos o pacto em 1988, falou assim, olha, a sociedade brasileira fará um pacto para as futuras gerações. E depois de lá, Barroso, são 5 reformas da Constituição. A cada 4 anos, quando o Brasil entra em crise, vem o mercado, vem o setor conservador e liberal dizer o problema do Brasil é a Previdência, façamos uma reforma. E agora, novamente, a mesma virou a Previdência, virou a GENI, né? GENI. Joga Deixa eu fazer só uma pergunta a vocês aqui, para a gente já está quase encerrando. A gente, em tudo, tem pró e contra. Aqui, na maioria das falas, a maioria foi sobre contra. Há algum pró? Existem prós
nessa reforma proposta pelo governo interino? Eu considero atemporal, sem nenhuma legitimidade, sem nenhuma coesão na sociedade nesse sentido. Acho que esse governo Temer, ele tem um tempo curto de duração, pelas implicações quando você abre o programa dizendo sobre todos os problemas que envolvem esse governo. Então seria, do meu ponto de vista, temerário, e espero que o governo termine o mais cedo possível e que a gente possa fazer um pacto nacional. Eu acho que nós precisamos fazer uma novo discussão sobre o Brasil que nós queremos. Não o Brasil que o mercado quer e não o Brasil que o mercado financeiro quer para futuras gerações. Fernando, tem algum pró? Eu acho que em relação à necessidade da reforma, olhando, porque a gente não pode considerar a Previdência e olhar apenas pelo lado da despesa e nem tão pouco somente pelo lado da receita. Eu acho que a Previdência tem que ser analisada de forma global. Se há, para vocês terem uma ideia, os gastos com pensão no Brasil, comparativamente à maioria dos países do mundo, supera em 100%. Enquanto a maioria dos países a despesa com pensão por morte é de 1% do PIB, no Brasil são 2% do PIB. Há alguma questão fora da curva que necessita ser avaliada. Mas, como disse o vereador Gilson Reis, uma reforma previdenciária deve ser amplamente dialogada com a sociedade. Isso tem uma garantia constitucional que nós, cidadãos, não podemos abrir mão. O governo deve, e se for o caso, mediante acionamento pelo Poder Judiciário, dialogar com a sociedade. Nós não podemos permitir que uma reforma que envolva interesses de tantos brasileiros seja imposta num governo ilegítimo no final de governo. Eu acho que a gente deve realmente levar isso adiante, esse debate. Sobre isso. Alguma coisa que a gente possa chamar de pró nessa reforma? Alguma área, alguma proposta? Eu acho que a gente devia aproveitar como essa oportunidade desse debate aqui, de colocar a nu a grande ameaça que esse governo está montando para a política social mais importante que os brasileiros já construíram na sua história, que foi a Previdência Social. A Seguridade Social. Com todos os problemas, né, que a gente passou por eles aqui, de ter excessos em benefícios e registros mal feitos que permitem que benefícios não válidos, né, sejam pagos. Isso é muito pouco diante do que representa a Previdência Social em termos de um grande pacto de solidariedade, de apoio e resgate da dignidade das pessoas que perdem ou a sua condição de trabalho, a sua condição de saúde, né? A Previdência no Brasil, ela sempre esteve ligada também à ideia da saúde e da assistência social, à ideia de que é possível e é necessário, e essa sociedade decidiu isso na sua Constituição em 88, de estabelecer modos de vida solidário, condições dignas para as pessoas viverem, principalmente na sua dificuldade. Então, eu acho que nós não podemos arredar o pé 1 milímetro, porque essa se constitui, talvez, na história da Previdência, na maior ameaça que essa instituição e que esse fundo público viveu. Né? Um fundo que deu aos brasileiros muita coisa. Né? Se a gente pensar que a Previdência esteve na base do financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional, da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, financiou Itaipu, financiou Transamazônica, né? Porque a Previdência era, naquele momento, hiper superavitária. Né? E esse superávit, ao invés de ser aplicado e para manter nos anos de maior dificuldade o compromisso de solidariedade entre os brasileiros, não. Foi utilizado pelos sucessivos governos, né, em obras desse tipo e jamais voltou para a Previdência o resgate dessas aplicações. Né? Falar-se em rombo da Previdência é um escárnio com os trabalhadores que constituem a maior parte da receita dessa Previdência. Outros países já fizeram reforma, sim, mas o que sustenta a Previdência em outros países não é o salário do trabalhador, são os impostos sobre as diferentes riquezas que há na sociedade. Então, tanto os países hoje... No Brasil pode inclusive ser utilizado, sobre herança, sobre grandes fortunas, que é outro debate que nós vamos ter que fazer. Exatamente. Porque não há contribuição de grandes empresas, grandes fortunas, herança,
Então é um tema também da atualidade. Vamos financiar por aí também, se é necessário. Perfeito. Seria o caminho para garantir Justamente mais... na receita. Nós precisamos Garantir discutir a mais O equilíbrio receita. da Previdência, não a folha de salários, no momento que, inclusive, há desemprego, você perde imediatamente na arrecadação, o trabalho informal também não contribui. Então, nós precisamos reformar essa receita. Então, vamos reformar a receita? De 2004 a 2014, Barroso, nós quase que duplicamos o valor da contribuição previdenciária no Brasil. Sabe por quê? Porque o governo Lula e a presidente Dilma colocou como carteira assinada no Brasil 22 milhões de brasileiros. Sim. Então, isso aumentou de forma sobremaneira a contribuição. Então, quando nós Cresceu o bolo. A né? Cresceu o bolo, quase que dobrou a receita Ninguém em falava em menos rombo da de 8 Previdência anos. nesse momento. Ninguém né? falava. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que nós vivemos uma situação conjuntural, que nós vamos passar daqui a pouco e vamos precisar discutir o futuro do Brasil, mas tenho certeza que não nesse governo, porque esse governo não tem Olha, legitimidade para isso. Eu agradeço a presença Fernando Calazans, Gilson Reis, Obrigado. Iola Gurgel Andrade, e eu novamente convido você a ver o vídeo sobre o Hélio Garcia, que teve o corpo cremado hoje, nessa segunda-feira. É só ir lá no YouTube e colocar Hélio Garcia, Cena Política. E o programa agradece especialmente a você que acompanha nosso debate semanalmente. Até o próximo debate.